Já sentiu como se estivesse vagando num deserto, onde cada dia é uma luta para encontrar esperança? Eu sei bem como é. Há alguns anos, minha vida era um deserto árido. Perdi meu emprego de repente, as economias estavam acabando e a incerteza sobre o futuro me consumia. Era como se eu estivesse perdido, sem saber de onde viria o próximo sustento. A solidão e o medo me faziam questionar se Deus realmente estava comigo ou se eu estava destinado a vagar sem rumo. Numa noite com a casa silenciosa e meu coração inquieto, peguei minha Bíblia quase por desespero. Meus olhos caíram em Êxodo 16:4. Eis que farei chover pão do céu para vós. Aquela promessa de Deus aos israelitas, enviando maná no deserto, me intrigou. Recentemente eu tinha lido sobre descobertas arqueológicas, como possíveis evidências de acampamentos hebreus no deserto do Sinai e relatos de substâncias semelhantes ao maná em regiões áridas. Mas confesso, minha fé estava frágil. Como Deus poderia estar comigo no meu deserto se eu mal sentia sua presença? Na igreja ouvia pregações sobre a providência divina, mas me sentia deslocado. Minha oração era um sussurro de dúvida. Deus, você ainda faz chover maná? Você está no meu deserto? Minha vida parecia uma vastidão de areia, onde cada passo era pesado. Pensei nos israelitas que viram o maná cair, mas ainda murmuraram. Minha fé era pequena, e eu temia que Deus tivesse me esquecido, mas naquela noite uma faísca brilhou na escuridão. E se Deus estivesse presente no meu deserto como esteve com os israelitas? E se as descobertas arqueológicas fossem um lembrete de que suas promessas são reais? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus me mostrasse seu maná no meu deserto moderno. Eu me lembro de como a incerteza pesava. As contas se acumulavam e cada ligação de cobrança era um golpe. Tentei manter a esperança, mas o medo do amanhã me sufocava. Li sobre arqueólogos que encontraram vestígios de rotas no deserto do Sinai, sugerindo que os hebreus realmente passaram por ali. Isso me fascinava, mas minha dor era mais alta. Deus, se você sustentou os israelitas, por que não sinto teu maná? Minha mente era um campo de batalha, e eu queria crer, mas a dúvida era forte. Na igreja ouvia testemunhos de provisões milagrosas e isso aumentava minha culpa. Por que eu não conseguia confiar? Minha mãe, sempre uma rocha, dizia: Deus nunca deixa de prover. Mas eu me sentia perdido, como se meu deserto fosse grande demais. Minha fé era uma chama tremendo, mas Êxodo 16:4 me dava um fio de esperança. Eu queria acreditar que Deus estava comigo, enviando maná escondido no meu deserto. O medo era como uma areia movediça que me puxava para baixo, mas eu decidi lutar. Pensei que, se me esforçasse, poderia encontrar uma saída. Enviei currículos, fiz contatos, busquei qualquer oportunidade de trabalho, mas cada porta fechada era um golpe. Tentei ocupar a mente com leitura, oração, mas a incerteza voltava à noite, mais pesada. Eu estava num deserto, onde cada dia parecia mais seco que o anterior, sem sinal de alívio. Na minha fé mergulhei na Bíblia, buscando sinais de Deus. Voltei a Êxodo 16:4 repetindo: Eis que farei chover pão do céu. Li sobre os israelitas, que receberam maná todos os dias, mesmo em sua murmuração. Pesquisei mais sobre as descobertas arqueológicas, como resquícios de acampamentos no deserto que ecoam a jornada do Êxodo. Tentei orar, pedindo sustento, mas minha mente divagava para as preocupações. Deus, por que não vejo o teu maná? Você ainda provê? Minha fé parecia uma corda frágil, prestes a romper. Fui aos cultos, participei de grupos de estudo bíblico, tentando encontrar Deus. Um pastor pregou sobre Êxodo 16, dizendo que o maná era a prova da presença de Deus, mesmo no deserto. Ele mencionou evidências arqueológicas, como possíveis rotas dos hebreus, que reforçam a Bíblia. Anotei, tentei crer, mas o medo voltava. Na igreja, via pessoas confiantes, e isso aumentava minha dúvida. Minha mãe orava por mim, com uma certeza que eu não tinha, mas eu me sentia preso num ciclo de incerteza.
Numa noite após mais uma rejeição de emprego, sentei na sala com a Bíblia ao meu lado. Estava exausto de tentar sozinho. Só consegui murmurar: Deus, se você está no meu deserto, mostra-me teu maná. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus, como sustentou os israelitas, estivesse comigo no meu deserto moderno. Naquela noite, quando murmurei: Deus, mostra-me teu maná, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração pesado e voltei a Êxodo 16:4. Eis que farei chover pão do céu. Li sobre os israelitas, que viram o maná cair diariamente, e sobre as evidências arqueológicas que sugerem sua jornada real. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias, eram um convite vivo. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: eu estou no seu deserto, meu maná está aqui. Percebi que todo esse tempo eu tentava sobreviver sozinho, mas Deus queria minha confiança. Comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei nos israelitas que, mesmo murmurando, receberam pão do céu. Pensei nas descobertas no deserto do Sinai, que mostram que Deus esteve com eles. Minha crise financeira, meu medo, minha solidão, não eram maiores que a presença de Deus. Êxodo 16:4 me mostrou que Ele ainda provê, mesmo no deserto moderno. Naquela noite, orei diferente. Deus, faz chover teu maná na minha vida. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se as contas estivessem pagas ou o futuro estivesse claro, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei no maná, que caía todos os dias, suficiente para cada necessidade. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite dormi com uma leveza nova, sabendo que Deus estava no meu deserto, enviando maná escondido para mim. Depois daquela noite comecei a caminhar com uma nova esperança. As contas e a incerteza ainda estavam lá, mas eu não me sentia mais perdido. Êxodo 16:4 se tornou minha âncora. Deus estava no meu deserto, enviando maná. Comecei a confiar que Ele proveria, como fez com os israelitas. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a crise, como via minha própria história. Decidi parar de lutar sozinho. Continuei buscando trabalho, mas com fé que Deus abriria portas. Cuidei da minha saúde mental, com a ajuda de amigos, mas confiando que Deus me sustentava. Minha oração mudou. Em vez de pedir com medo, agradecia pelo maná diário. Criei uma rotina simples. Lia Êxodo 16, orava com confiança e descansava na providência divina. Aos poucos, o medo perdeu força e senti uma paz que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha dor com vergonha de parecer fraco. Mas, quando contei como Deus me mostrou seu maná, vi pessoas se conectarem. Um jovem disse que minha história o inspirou a confiar em Deus durante uma crise familiar. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Êxodo 16:4 me lembrava que Deus provê, como as evidências arqueológicas mostram sua fidelidade aos hebreus. Aos poucos vi milagres. Uma oportunidade de trabalho surgiu pequena, mas suficiente para pagar uma conta. Um amigo me ajudou inesperadamente com uma dívida. Minha fé cresceu. Não por minha força, mas porque Deus era fiel. Minha história estava se tornando um testemunho de que Deus está no deserto, enviando maná escondido. Se você está vagando num deserto achando que Deus te esqueceu, quero te dizer, Ele está com você, enviando maná escondido. Minha jornada me ensinou que Êxodo 16:4 é uma promessa viva. Deus provê no deserto, como as descobertas arqueológicas confirmam sua fidelidade aos hebreus. Os israelitas receberam pão do céu, e Deus está no seu deserto moderno, pronto para te sustentar. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com confiança. Diga a Deus sua necessidade e creia no seu maná. Segundo, comece pequeno. Leia Êxodo 16:4. Ore por 1 minuto. Confie na providência divina. Terceiro, busque uma comunidade.
Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua crise pode reacender sua esperança. Acima de tudo, creia que Deus está no seu deserto. Êxodo 16:4 promete que Ele faz chover pão do céu. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Êxodo 16:4 e ler em voz alta. Peça a Deus para mostrar seu maná na sua vida. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, faz chover teu maná no meu deserto. Depois, dê um passo. Sua história, com todas as suas lutas, é o lugar onde Deus quer te encontrar. E, se esta mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa ouvir que Deus está no deserto. Vamos caminhar juntos, confiando no maná escondido de Deus?